Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi jogar contra o rival em Itaquera para decidir quem que ia para a final do Campeonato Paulista, se São Paulo ou se Corinthians. O São Paulo tinha vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1-0, fez uma grande partida contra o Corinthians. As duas equipes estavam desfalcadas por conta de alguns absurdos do futebol, do calendário do futebol brasileiro, que é a CBF convocar atletas, né, para amistosos. Tudo bem que está perto da Copa e tal, mas enfim, no meio de um processo de campeonato, o Corinthians tinha perdido o Fagner, o São Paulo tinha perdido o Rodrigo Caio, ainda o Corinthians perdeu jogadores também para a seleção do Paraguai, o São Paulo perdeu o Cueva para a seleção do Peru, enfim, o São Paulo com jogadores machucados, o Corinthians com jogadores machucados, o São Paulo conseguiu vencer o primeiro jogo e tinha a vantagem do empate em Itaquera e foi jogar para tentar fazer assim, essa vantagem do empate valer. Os dois times jogaram um futebol muito parecido, muito próximos, e aí esse é o primeiro ponto, porque assim eu estou há mais de uma semana falando em redes sociais, tanto no Twitter quanto aqui, até inclusive na live de ontem e no jogo passado contra o Corinthians, os links estão aí para quem quiser ver, eu tinha falado que o favoritismo ainda era do rival. E por que eu falei isso? Porque assim, por mais que seja tentador, e é tentador, sair esbravejando, xingando todo mundo, como muita gente tem vontade de fazer, e como nós torcedores temos vontade de fazer, e eu até tive que esperar um pouco para conseguir fazer o vídeo, porque não é fácil. Porque, assim, a gente não faz só jornalismo. Nós somos torcedores e a gente sofre tanto quanto todo mundo. E é uma coisa até que eu falo e serve assim para todo mundo. Não adianta nós, e aí eu falo pra galera que torce pro São Paulo, que eu sei que tem muita gente que acompanha esse canal que torce para outros times, mas isso serve para todo mundo. Quando você torce para um time e uma pessoa tem uma opinião diferente, não tem por que você ter ódio dessa pessoa. Simplesmente todo mundo quer a vitória e todo mundo quer o melhor para o time, são apenas opiniões diferentes e o torcedor tem menos voz ativa do que a gente pensa nas tomadas de decisões dos dirigentes. O São Paulo vem errando há muito tempo. E assim, eu falo desde que eu comecei a trabalhar, muito antes até de começar o canal aqui Fala Bandana, eu venho analisando o São Paulo e o trabalho de todas as diretorias. Eu comecei a trabalhar mais ou menos no terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que foi muito ruim. Os dois primeiros mandatos dele como presidente foram bons. O terceiro mandato foi muito ruim. O primeiro ano e meio de Carlos Miguel Aidar foi, para mim, a pior gestão da história de São Paulo. E depois veio o Leco no mandato tampão e agora no mandato oficial, que também não me agradou o primeiro ano. O São Paulo vem errando muito nesses últimos 10 anos e permitiu que uns rivais crescessem. E o que aconteceu? Uma coisa que não havia aqui no São Paulo, que não acontecia no São Paulo, era essa constante troca de técnicos, essa constante interrupção de trabalhos, essas vendas inexplicáveis. Tudo bem, o São Paulo estava endividado e alguns jogadores a gente precisou vender, mas assim, nós tivemos vendas que aconteceram em prazo final de campeonato durante a gestão de Aidar. Nós tivemos no meio do campeonato, durante o primeiro ano de Leco. E todos esses problemas acumulados faz com que muitos torcedores enxerguem no São Paulo um time incapaz de vencer, um time amarelão, um time que nunca voltará ao ciclo de vitórias. E eu falo assim, de verdade, se o São Paulo não rever alguns desses conceitos e não continuar um trabalho, sim, nós teremos problemas e não vamos conseguir vencer, porque é uma coisa que eu sempre falo em lives. A gente está construindo uma casa, a gente está fazendo a base, a gente destrói a base e começa tudo de novo. Então o São Paulo foi enfrentar o Corinthians do Carille, que está aí celebrando o seu 100º jogo. Foi até uma coisa que ele falou naquela polêmica com a Aguirre. Eu tenho 100 jogos de Corinthians. O Aguirre tem 4 jogos de São Paulo. Então antes que a galera já comece a tacar pedra, a gente tem que fazer uma defesa que estava jogando um time que está estruturado, que está organizado e que vem com um trabalho, que vem com uma continuação de trabalho e um jeito de jogar de 9 anos, que é o que o Raiz está tentando implementar no São Paulo. Então o São Paulo está em começo de trabalho. Dispensou o Dorival, e se a gente fizer aí uma leitura dos últimos anos, a gente teve o Osório, que era um técnico ofensivo, saiu, e eu nem vou comentar do Doriva, porque ficou muito pouco tempo, daí veio o Bausa, que era um técnico muito defensivo. Daí depois veio o Dorival, que era um técnico que gosta de manter a bola, mas que também é ofensivo. E agora vem o Aguirre, que é um técnico mais pragmático. Então,
São mudanças, e essas mudanças levam tempo para serem implementadas. O São Paulo resolveu mudar isso no meio das fases decisivas de Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Podia dar certo? Podia. Mas a chance maior é que não desse. E não deu. O São Paulo poderia sim ter segurado o resultado. Fez um jogo bom com o Corinthians. Conseguiu segurar até os 47 minutos de um jogo que ia até 50. Porque o árbitro resolveu dar 5 minutos de acréscimo. Muita gente vai brigar pelos 5 minutos. Ah, foi muito exagero, não foi. Gente, isso enfim, coisas do futebol acontecem e a gente também não tem que ficar procurando pelo em ovo. A verdade é que nesses 5 minutos de acréscimo, o Corinthians conseguiu encontrar o seu gol num cruzamento, numa falha ali, geral de uma zaga que foi muito bem. Então agora a gente tem que fazer uma pausa e explicar por que quando a gente faz análise berrando, fora todo mundo, tem que matar todo mundo, e a gente não analisa, a gente comete injustiças. Eu sempre tento utilizar, e esse é o mote desse canal, a gente tenta utilizar o bom senso. A gente já sabe assim, nas redes sociais, a galera, quando o São Paulo falou que ia trazer o Rodrigo Caio, muita gente falou, não, o Rodrigo Caio é condomínio, central é fracasso, porque ele vai falhar e não sei o quê. Pois bem, o Rodrigo Caio, que foi o zagueiro que menos falhou esse ano, e não falhou em nenhum clássico esse ano, e os concorrentes da zaga falharam, e eu não tô queimando ninguém. Eu só tô querendo relatar para vocês que zagueiros falham, goleiros falham, jogadores falham. O problema é quando a coisa é constante, e é inexplicável a perseguição que a gente tem com o Rodrigo Caio por conta do lance do fair play. O Rodrigo Caio não estava em campo, não foi dele a responsabilidade do gol, mas o São Paulo tomou o gol. Por que tomou o gol? Porque é um time em começo de trabalho, um time que lutou, um time que está desfalcado, um time que perdeu o Anderson Martins, que perdeu o Hudson, que perdeu o Cueva, que perdeu, tudo bem que o Cueva não estava jogando nada, mas que perdeu o Valdívia, que era o jogador mais incisivo e mais determinante do time nesses últimos anos. Tudo isso tem um preço. Uma coisa que a gente cobrou aqui e que a gente criticou, inclusive o Dorival Júnior, ainda que eu tenha defendido a continuidade dele por mais tempo. O Dorival Júnior, ele mudou um planejamento, e não sei se foi uma decisão dele ou se foi uma decisão da diretoria. Se foi uma decisão da diretoria, seja quem for, errou. Porque colocou os jogadores do São Paulo para jogar jogos pouco importantes. O que eu critiquei aqui, o Perecini, que escreve as colunas de sexta, a Vives, que é a editora-chefe, o que a gente criticou quando o São Paulo for jogar com o Red Bull na última rodada do Paulista, não põe os jogadores titulares, esse jogo não vale nada. A mesma coisa quando foi enfrentar o CRB, o jogo já está decidido, vamos poupar. E aí muita gente nos comentários, por que poupar? Eu jogo society todo dia, eu ando de metrô todo dia, são tudo vagabundo. Pois bem, por que a gente falou de poupar? O Valdívia se machucou. Se machucou por quê? Porque ele joga society todo dia? Não, porque ele joga um esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento exige uma dedicação que é diferente de jogar futebol society com os amigos, é diferente de tomar metrô todos os dias de trabalhar. Então assim, a gente precisa separar as coisas e analisar as coisas. Porque quando a gente está tentando fazer essa análise, a gente está fazendo ela pro bem do time. Eu não quero estar certo, eu quero ganhar, eu quero vencer. Eu prefiro estar errado e ser campeão do que estar certo e acontecer uma eliminação como aconteceu hoje. Mas era evidente que se o São Paulo forçasse, ia acabar perdendo alguns dos jogadores no momento decisivo. E agora eu pergunto, foi importante o Valdívia jogar aqueles minutos contra o Red Bull? Fez alguma diferença? Ah, mas ele jogou bem e tal. Foi, jogou bem. E aí se machucou. Ah, mas se ele não tivesse jogado, ele poderia ter se machucado? Poderia, mas a chance era menor. A gente viu isso acontecer com o Ganso, quando o Bausa colocou ele num jogo que não precisava e ele se machucou antes de uma decisão de Libertadores. A gente viu acontecer agora com o Valdívia. A gente viu acontecer isso diversas vezes. Então, quando a gente está fazendo alerta, esse alerta ele é feito em função de coisas que a gente está vendo. Ainda assim, o que a gente tem para elogiar do São Paulo? O São Paulo, mesmo desfalcado, tão desfalcado quanto o Corinthians, e numa escala muito abaixo do Corinthians, e como eu falei em todas as lives, o São Paulo está abaixo dos seus principais rivais, porque além de ter um caminho mais árduo, era um time que no ano passado brigava para não cair, e estava enfrentando o atual campeão paulista e campeão brasileiro, fora de casa, e que tem um outro rival que é o Palmeiras, que está muito, muito bem, porque tem dinheiro, conseguiu aí a administração do Paulo Nobre injetar muito dinheiro, e depois a Crefisa. E o Santos, que não passou
por tantos problemas quanto o São Paulo está atrás dos seus principais rivais. Mas o São Paulo, mesmo com todos os problemas, mesmo tendo trocado o comando técnico, mesmo tendo um comando aí de Aguirre e Jardine que me agradam por esse começo, um trabalho de menos de 15 dias, ainda assim, o time de São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Corinthians e perdeu como poderia ter saído classificado, não fosse a fatalidade de ter tomado um gol. Não estou dizendo que o Corinthians não tenha merecido. O time do Corinthians manteve mais a posse de bola, ameaçou pouquíssimo São Paulo. Assim, eu estava até acompanhando o jogo e na televisão a galera colocou as chances de gol dos dois times. E assim, na verdade, o Corinthians teve 2 chutes para fora no primeiro tempo, os chutes que não passaram nem perto do gol, e o São Paulo tinha tido 3 oportunidades com intervenções do Cássio. Uma numa cobrança de escanteio do Nenê, que o Cássio tirou porque o Nenê tentou o gol olímpico, e depois um arremate do Militão e um gol perdido pelo Trellis, o Trellis, que é isso. Aí a gente tem que falar também de contratações. A gente condenou uma série de diretores de futebol, começando com Gustavo Oliveira, sobrinho do Raí, que montou um time que foi a semifinal da Libertadores da América e só caiu porque o time foi assaltado. Aliás, o América Nacional naquele ano foi ajudado em pelo menos 6 partidas. Então o São Paulo foi uma das vítimas, nos 2 jogos teve lances polêmicos, né? E a gente condenou mesmo o Pinotti e agora a gente tenta não condenar o Raí, porque o Raí também está em começo de trabalho. Mas o começo de trabalho, as contratações de Raí, me assustaram um pouco, porque eu não acredito tanto que o Nenê pudesse render, ainda que tenha jogado muito bem, os jogos contra o Corinthians me surpreendeu, mas eu tenho, assim, a mais absoluta convicção que o Raí investiu mal ao contratar um goleiro por 10 milhões, que não conseguiu garantir a vaga de titular, enfrentando o Sidão, que é um goleiro assim, ele é um goleiro regular, é um goleiro inconstante, e errou muito na contratação de Diego Souza. E quando eu falo errou muito na contratação de Diego Souza, eu não estou falando porque Diego Souza perdeu o pênalti. Perder o pênalti foi só uma das fatalidades de Diego Souza. Diego Souza, e se vocês pegarem no começo da contratação que eu critiquei aqui, junto do Perecini, não fazia uma boa temporada. O segundo semestre dele no Sport foi muito ruim. Ele veio nitidamente fora de forma. E hoje foi evidente, ele entrou no mesmo ritmo da galera que estava desgastada, não conseguiu fazer muita coisa, senão uma hora que ele prendeu a bola, até com uma certa inteligência. Ele é um jogador capaz, mas ele precisa ser cobrado para mostrar mais futebol do que vem mostrando. Para que vocês tenham uma ideia. O Danilo, aquele Danilo, entrou pro Corinthians, o Danilo que saiu de uma contusão gravíssima, o Danilo que está com 39 anos e ele não errou um passe, ele foi mais determinante para o Corinthians do que o Diego Souza para o São Paulo. Então assim, para que vocês entendam o grau em que está o Diego Souza, e ele custou 10 milhões de um time que não tem tanto dinheiro assim para investir. Então sim, o São Paulo contratou mal. O que me dá tristeza é saber que lá atrás, na época ainda de Juvenal Juvencio, o São Paulo tinha a decisão. Ou renovava com o Washington, ou trazia o Danilo de volta. Os dois eram atletas do Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi que depois foi para a seleção, que foi goleiro do São Paulo antes do Zete. O Gilmar, ele não queria colocar 2 atletas no mesmo clube, ele falou pro São Paulo: se vocês quiserem o Danilo, vocês vão ter que arrumar outro time, porque vocês vão ter que perder o Washington, que eu vou mandar ele para outro time, que eu não quero colocar todos os meus jogadores num único clube. Tá certo? Tava certo o Gilmar. O São Paulo escolheu o Washington ao Danilo. E a história todo mundo sabe. Danilo é um jogador brilhante. Não que tenha feito tanta diferença, mas fez mais do que o Diego Souza no jogo. O Corinthians achou o gol. Esse gol aqui, eu vou até mostrar o gol agora e depois a gente vai colocar o link aí. Esse gol aqui a gente sempre pega os gols do UOL. Então assim, uma falha mais bobeada ali, um escanteio, era o último minuto, 47 minutos de jogo, cobrança de escanteio, e tá ali o Rodriguinho subindo sozinho para cabecear e fazer o gol. Então assim, se tivesse o Rodrigo Caio nesse jogo, se ele nem estivesse marcando esse jogador, se ele estivesse do outro lado, ainda colocaria a culpa nele. Então o que eu tô querendo falar aqui, gente, é que a gente precisa perder essa mania de querer queimar ou cobrar um jogador. A gente precisa entender o momento do time. O São Paulo não vem bem há 10 anos e a culpa não é do Rodrigo Caio. A culpa não é apenas do Leco. A culpa é de um time que há muito tempo não consegue se impor porque erra administrativamente. Erra demais administrativamente.
Porém, eu acredito que São Paulo esteja sim no caminho certo. Aí a galera vai falar, como pode estar no caminho certo se fomos eliminados de novo, se o time é um fracasso? Pois bem, o time pode ser um fracasso, mas jogou de igual para igual. Há muito tempo que não jogava de igual para igual. É óbvio que estamos irritados. É óbvio que queríamos alguma coisa a mais. Ah, o São Paulo não tinha condição de segurar mais a bola e fazer o que fez no primeiro jogo? Não, não tinha. Não tinha pernas para isso. São Paulo não tinha mais condição física disso. O Nenê jogou mais do que podia. Teve que sair porque já não aguentava mais o ritmo do jogo. O Lucas Fernandes não entrou tão bem quanto ele entrou nas partidas anteriores, não que tenha entrado mal, mas o jogo estava mais para o Corinthians, que trouxe de volta o Fagner, que trouxe o Rodriguinho, conseguiu manter a bola, e o Corinthians tem uma coisa que o São Paulo não tem. O Corinthians tem a tranquilidade dos títulos recentes, o Corinthians tem a confiança de jogar com um rival que acaba sempre perdendo, ou se atrapalhando, ou tomando gol em algum minuto final. Então assim, quando o Corinthians fez gol no último minuto, eu já tinha quase que certeza que nos pênaltis seria muito difícil, porque o time que faz gol nos últimos minutos está com moral elevado. O outro time está falando, cara, não é possível, nada vai dar certo. E aí o que acabou acontecendo? O Lisieiro acabou perdendo a última cobrança, mas a cobrança determinante foi a do Diego Souza, que é um jogador de 10 milhões, que é um jogador que estava em vias de seleção brasileira, ou sonhava com seleção brasileira, que é um jogador que não mostrou até agora a que veio. Então eu espero realmente que o Diego Souza coloque as mãos na cabeça e repense. O Diego Souza, que assim, é muito difícil falar na zona mista, ele sempre passa direto, nunca quer, mesmo quando ele é decisivo. O Diego Souza tem que repensar esse papel e ter uma liderança mais efetiva no time. Ele precisa disso, porque é um jogador que custou caro e o São Paulo precisa dele. O que acaba acontecendo, o São Paulo cai fora do Campeonato Paulista, vai ter mais tempo aí, o Aguirre, para procurar jogadores na base, para construir esse trabalho, e o que a gente precisa é de paciência. Ah, mas eu não aguento mais ter paciência. O caminho é esse, gente. É amar nos momentos difíceis e nos momentos bons. O São Paulo está no momento difícil? Está. Mas o São Paulo está em evolução. O São Paulo mesmo é desfalcado. O São Paulo mesmo em começo de trabalho, mesmo em frangalhos, enfrentando o atual campeão paulista e brasileiro, um time que está organizado e que tem aí um trabalho de quase 9 anos de manutenção, de filosofia de jogo, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual, conseguiu sufocar e teve a oportunidade de vencer a partida nessa bola do Trellis, que o Trellis não teve competência. Aliás, outra contratação aí para ser criticado, o Raí, um centroavante muito fraco para o que o São Paulo precisa e que custou muito caro também. O Trellis é outro desses jogadores. São Paulo poderia ter tido melhor sorte. Não foi o que aconteceu. Sim, eu estou muito irritado. Sim, eu estou muito chateado. E sim, vai ser muito difícil recuperar a alegria enquanto o São Paulo não voltar a vencer. Nós precisamos de um título. Nós precisamos de um título importante. A gente precisa realmente esse ano focar tudo o que é possível na Copa do Brasil. E o Raí terá que se atentar ao mercado, porque precisa fortalecer esse time. Até porque pode perder o Militão, pode perder o Lisieiro, que é uma joia, apesar de ter perdido o pênalti, jogou muito hoje. São Paulo tem que ficar atento ao mercado e tem que se livrar de alguns jogadores que já mostraram que não tem caráter e não tem comprometimento com o clube. Enquanto a gente está condenando o Rodrigo Caio, que é um jogador que menos falhou dos zagueiros que jogaram nesse ano, o Cueva, um jogador que eu vi mais desrespeitar esse clube aqui, a torcida continua gritando o nome e batendo palma. Um jogador que é assim, é um fracasso. O cara não disputa a bola, o cara não se representa, o cara não liga, o cara sai de clássico, não sente o clássico, se perde, se ganha, ele não tá nem aí. A gente só vê o Cueva jogando na seleção peruana. Então assim, São Paulo tem que se livrar desses jogadores chinelinhos e tem que procurar jogadores como é o Lisieiro, como é o Rodrigo Caio, que muita gente não gosta, como é o Militão, que eu espero que não vá embora, jogadores que têm raça, jogadores que têm vontade, como é o Valdívia, que foi uma grata surpresa, e como foi o Nenê nesses 2 jogos que me surpreendeu. A gente tem um longo caminho, me perdoem esse vídeo muito longo, mas eu estou tentando explicar assim, com muita calma, tudo o que está acontecendo no São Paulo, para simplesmente a gente não transformar esse ódio numa pressão absurda e começar a pedir a cabeça das pessoas erradas. O São Paulo começa um trabalho, a gente tem que ter confiança nesse trio,
que o Leco colocou, por mais que a gente possa não gostar ou ter diferenças com o Leco, por mais que possamos ter, a gente tem que acreditar que Raí é um cara de caráter, é indiscutível. Ricardo Rocha e Lugano são 3 caras de caráter indiscutível que estão começando um trabalho. Temos que acreditar na dupla Aguirre e Jardine. É óbvio que esses dois estão trabalhando juntos. Jardine é um vencedor, só precisa de tempo. E Aguirre é um cara muito inteligente que já trouxe para o São Paulo sangue nos olhos. Vai levar tempo para conseguir conquistar alguma coisa? A gente vai saber. Mas a gente precisa de paciência, a gente precisa erguer a cabeça, por mais que a nossa vontade seja de xingar todo mundo. A nossa vontade é de xingar, a nossa vontade de falar que é um bando de fracassados, que perde sempre, e que não sei o que. Mas, gente, esse grupo que está aí não é responsável pelos 10 anos. As diretorias que passaram pelo São Paulo, e isso que é mais curioso, passou posição, passou situação e as duas erraram assim clamorosamente. Essas podem e devem ser cobradas sempre. A mesma coisa o Leco. Precisamos de uma administração de pulso, precisamos de contratações contundentes, precisamos que o time volte a brilhar e conseguir patrocinadores, consiga captar dinheiro para se transformar, para voltar para a grandeza. O caminho é árduo, mas é por isso que esse vídeo está tão longo. Enfim, é isso. Não tem muito o que falar, até porque eu estou a ponto de explodir, porque assim, era simplesmente 1 minuto que a gente conseguisse. Foi um lance. O Sidão não fez sequer uma defesa no jogo. A única bola que foi efetivamente no gol foi gol. E o Corinthians saiu vencedor. Venceu o melhor time, venceu o time, não venceu o melhor time, venceu o time que estava mais organizado, venceu o time que estava mais estruturado, venceu o time que segurou o técnico, segurou o Tite quando perdeu para o Tolima, segurou o Carille quando quase foi eliminado no ano passado na Sul-Americana. E aí está o resultado. E por isso que eu defendi tanto tempo o Dorival, por isso que eu evito muito, defendi o Rogério Ceni, por isso que eu defendo continuidade de trabalho e por isso que vou defender o trabalho do Aguirre. Vamos erguer a cabeça, vamos focar na Copa do Brasil, que é o campeonato mais importante que a gente disputa, Copa do Brasil e Sul-Americana, e vamos sim fazer um bom brasileiro. Assim, nós vamos fazer um brasileiro promissor, porque se um time desfalcado, em começo de trabalho, consegue enfrentar um rival mais estruturado, de igual para igual, é porque não estamos tão mal quanto estávamos no ano passado. Teve uma evolução e o tempo dirá. É isso, galera, me perdoem o desabafo, mas não dá para explicar as coisas sem sentir. A gente sofre, mas a gente tem que fazer o trabalho de analisar friamente. Friamente, mais ou menos. Porque assim, eu tô com o batimento cardíaco explodindo, eu tô a ponto de ter um ataque cardíaco, eu tô com vontade de quebrar tudo, porque a gente torce, a gente ama demais esse clube e a gente sofre quando perde. E assim, eu já não dormi anteontem por causa dessa decisão, não dormi ontem, não vou dormir hoje, e vai ser um feriado infernal, enfim. Tá bom? É isso, um abração para todo mundo e continue acompanhando nossos canais. Amanhã é quinta, sexta-feira tem texto do Perecini e aí a gente vai vendo aí nas finais. Na terça-feira eu volto com a live e aí a gente vai se estruturar para ter o programa do Raí, o programa do Alê e todas as novidades aqui no canal. Um abração para todo mundo e até lá.